lá, peregrinos, continuar a resolução do nosso simulado de número 5. Agora é hora da gente comentar a questão de número 9. Olha só, considere os itens abaixo relacionados acerca da pensão por morte. Vamos tratar aí um pouco da pensão por morte. Olha aí o item número 1. Não terá direito à pensão por morte o condenado pela prática de crime doloso de que tenha resultado a morte do segurado. Isso é verdade. É uma novidade que foi trazida pela medida provisória 664, uma regra que me parece absolutamente justa, que me parece absolutamente moral, mas que não havia ainda essa regra expressa em relação ao regime geral. A MP 664 trouxe e agora virou regra expressa. Aquele que comete crime doloso contra o segurado, contra a vida do segurado, ele não pode ser beneficiário da pensão por morte. Vamos lá. Determinado segurado do RGPS estava entre os passageiros de um voo que desapareceu enquanto sobrevoava a floresta amazônica. O avião não foi encontrado e, segundo as autoridades responsáveis pelas buscas, não houve sobreviventes. Nesta situação, os dependentes do segurado podem requerer ao INSS a pensão por morte, apresentando prova hábil de que o segurado estava entre os passageiros desaparecidos. Isso é verdade nessas hipóteses de desastres, nessas hipóteses de catástrofes, onde é pública e notória a ocorrência da tragédia, basta ao dependente comprovar que o segurado estava entre as vítimas e ele já faz jus à concessão do benefício, sem que seja necessário aguardar para que o corpo venha a ser encontrado, para que então haja um atestado de óbito, sem que seja necessário obter uma sentença judicial. Não, de plano, o segurado já pode, o dependente já poderá obter a pensão por morte numa situação como essa. Basta fazer prova de que o segurado estava entre as vítimas da tragédia. Tá certo? Olha só, determinado segurado faleceu e sua esposa requereu pensão por morte 40 dias após a data do óbito. Nesta hipótese, a pensão por morte será devida a contar da data do óbito. Isso está errado. Para que ela fosse devida a contar da data do óbito, seria necessário que a esposa tivesse feito o requerimento da pensão em até 30 dias. Como ela fez um requerimento mais de 30 dias após o óbito, a pensão será devida, claro, desde que ela comprove o óbito, a sua condição de dependente, a pensão será devida a partir da data do requerimento. Tá certo? Olha aí o item número 4. O pensionista inválido, ele, até completar 60 anos, ele está obrigado a se submeter a exame médico a cargo da Previdência Social, processo de reabilitação profissional por ela prescrito e custeado e tratamento dispensado gratuitamente, exceto o cirúrgico e a transfusão de sangue, que são facultativos. Eu quero chamar a sua atenção aí para uma novidade que foi trazida pela Lei 13.063, que foi exatamente essa limitação da idade, porque essa lei definiu que o aposentado por invalidez e o pensionista inválido, eles ficam dispensados de se submeter a exames a partir do momento em que completem 60 anos, ok? Antes disso, entretanto, eles são obrigados a comparecer às perícias quando sejam convocados, a se submeter aos exames médicos prescritos e custeados pela Previdência Social, exceto cirurgia e transfusão de sangue. Em relação a esses dois tratamentos, mesmo que eles se recusem a se submeter a esse tratamento, isso não vai significar que eles vão perder o direito ao benefício ou que eles vão ter suspenso o recebimento do benefício. Tá certo? Vamos lá. Portanto, o item 4 ele está correto. Olha aí o item 5. José contribuiu para o RGPS de modo ininterrupto entre janeiro de 1980 e dezembro de 2000.
Depois desse período, ele deixou de contribuir para a Previdência Social e, consequentemente, perdeu a qualidade desse segurado. Em abril de 2014, poucos dias depois de completar 65 anos de idade, José faleceu. Nesta hipótese, Clara, sua esposa há 20 anos, faz jus ao recebimento da pensão por morte. Isso está verdadeiro. Observe, de um modo geral, para que haja o direito à pensão por morte, é necessário que na data do óbito, a pessoa que faleceu ainda mantivesse a sua qualidade de segurado da Previdência Social. Essa é a regra, mas há uma exceção a essa regra, que é exatamente a que está retratada aqui nesse item. Por quê? Porque nesse item você vê bem o seguinte: José, ele já tinha perdido a qualidade de segurado. Por quê? Porque ele faleceu em 2014, mas ele estava sem trabalhar e sem recolher contribuições para a Previdência desde o ano 2000. Portanto, ele já estava há 14 anos sem recolher contribuições para a Previdência. Entretanto, ele já tinha lá atrás recolhido contribuições como empregado ao longo de 20 anos, tá certo? E ele já tinha completado a idade de 65 anos. Em outras palavras, ele já havia adquirido o direito à aposentadoria. E se ele já havia adquirido o direito à aposentadoria, ele falecendo, os seus dependentes têm direito a receber a pensão por morte. Tá certo? Então, nessa questão, o gabarito é a letra A. 1, 2, 4 e 5 estão corretos, somente o item número 3 é que está errado. Tá certo? Vamos lá. Questão de número 10. Sobre o salário de contribuição, assinale a alternativa incorreta. Para o segurado facultativo, o salário de contribuição corresponde ao valor por ele declarado, observados os limites mínimo e máximo. Verdade. Sobre o tema salário de contribuição, é muito importante que você conheça o artigo 28 da Lei 8.212. É ali que a lei define, tá, quais são o conceito de salário de contribuição, as parcelas integrantes, as parcelas não integrantes. Para o facultativo é exatamente isso. Ele é alguém que não exerce atividade remunerada, portanto, para ele, o salário de contribuição corresponderá ao valor declarado. O salário maternidade, ele integra o salário de contribuição. Verdade, o salário maternidade é o único dos benefícios oferecidos pelo RGPS que integra o salário de contribuição, que serve de base de cálculo para as contribuições previdenciárias. As diárias para viagem integram o salário de contribuição pelo seu valor total quando excederem a 50% da remuneração mensal do empregado. Também é verdadeiro. Diária para viagem corresponde ao valor fixo que a empresa dá ao seu funcionário para cada dia que ele seja obrigado a ficar distante da sua cidade por conta do trabalho. Então, digamos, ele tem que viajar 5 dias. Para cada dia em que ele estiver fora da cidade onde ele tem domicílio, a empresa paga um valor fixo para que ele se resolva ali com as despesas de alimentação, transporte, hospedagem. Isso é a diária. E quando essa diária excede a 50% do valor da remuneração, segundo o artigo 28 da Lei 8.212, ela passa a integrar o salário de contribuição. Ela, portanto, deve ser incluída na base de cálculo das contribuições previdenciárias. E a letra D, olha lá, as parcelas recebidas pelo trabalhador a título de incentivo à demissão integram o salário de contribuição. Isso está errado, ok? Essas parcelas recebidas pelo trabalhador nesses chamados planos de demissão voluntária, onde a empresa oferece um incentivo financeiro para que o segurado se desligue do seu emprego, isso aí não é retribuição pelo trabalho e, portanto, não integra a base de cálculo das contribuições. E a letra E, os valores recebidos em decorrência da cessão de direitos autorais, eles não integram o salário de contribuição. Isso aí está verdadeiro, também está previsto como parcela não integrante lá no parágrafo 9º do artigo 28 da Lei 8.212. Portanto, questão de número 10 ficou aí como gabarito a letra D de dado.
Vou parar por aqui, daqui a pouquinho eu retorno e a gente continua a resolução das questões.